o tabernáculo, né? Então eu tinha que me deslocar de Blumenau até São Francisco do Sul, para ir nos cultos de Santa Ceia, para ir nos cultos. Mas, mediante a tudo isso, eu busquei de Deus. Eu busquei confirmação de Deus para ver se eu estava no caminho certo, para ver se não era nenhum espírito diabólico que estava me conduzindo, né? Porque até o mensageiro, William Marion Branham, no seu ministério, ele foi perseguido e diziam que ele era dirigido pelo diabo, coisas assim. Então, coisas que só pessoas mesmo que não entendem mesmo o plano real de Deus, né? Tem essas bobagens, essas ideias de bobagem. Mas eu realmente pensava, eu quero, Senhor, ter certeza por onde eu estou caminhando. Eu preciso que tu me confirme. Por que Deus, tu tens que falar com um profeta e não com um pastor lá na frente? Ele fala com o pastor lá na frente. Hoje eu entendo que ele fala com o pastor lá na frente. Mas cada um na sua medida, cada um na medida que foi distribuída por Deus. Tem que haver um profeta que traga, que fale com o povo, que fale com os pastores para eles distribuir a nós as ovelhas, né? Hoje eu entendo, mas eu não entendia naquele momento. E foi onde Deus me deu um sonho, onde nós estávamos todas à mesa, meu cunhado, minhas irmãs, minhas duas irmãs, e eles já estávamos toda essa mesa de vidro comendo, né? E hoje, com o discernimento e com a interpretação desse sonho, eu vejo que o alimento, o que é? A palavra é o nosso alimento, né? Então eles já estavam se alimentando e eu cheguei ali, né? Eu estava chegando ali. E aí nesse sonho, eu fiquei ao lado do meu cunhado, os outros se retiraram da mesa e a mesa se quebrou no meio, partiu ao meio e acabou o sonho. E aí esse sonho me perseguia muito tempo, me perseguia, eu achava que era um simples sonho, mas me perseguia, eu disse, meu Deus, o que é isso? O que é esse sonho? E aí Deus falou ao meu coração que eu deveria falar com esse cunhado. E cada vez que eu ia lá para falar com ele, ele era muito atarefado, o irmão Jair, o nome dele. E ele trabalhava com verdureiro, então chegava e já tinha que fazer uma entrega, e dele pedia desculpa que não podia ficar, porque hoje eu entendo, né, que tudo tem um momento certo, o dia certo, né, e o dia certo já estava escrito por Deus que seria. Aí eu tornei para minha cidade natal, que aí eu já não estava mais morando em Blumenau, já estava morando em Atalanta, que é minha cidade natal, né? E lá na casa da minha mãe, eu sempre digo que a casa da minha mãe hoje é um tabernáculo, um ponto de tabernáculo, também lá na casa da minha mãe. Eu acredito que é um local assim, a casa da minha mãe é uma casa abençoada, sabe? Porque lá nós tivemos tantas bênçãos também, né? E lá o Senhor colocou no meu coração que eu tinha que, quando fosse falar, voltasse a São Francisco do Sul e falasse com esse meu cunhado, eu teria que fazer 3 perguntas. Deus colocou no meu coração 3 perguntas, que era para eu perguntar para ele, essas 3 perguntas, 2 delas, se o Espírito Santo conduzia os profetas, quem conduzia os profetas lá na antiguidade. E então 3 perguntas, eu teria que falar para esse meu cunhado e me calar. Isso foi o que Deus colocou no meu coração. E eu achava que com essas perguntas, a gente quando está por fora da coisa, a gente acha que vai ensinar, né? Eu achava que com essas 3 perguntas ele ia se tocar que essa história de profeta não era bem assim. E aí Deus disse, cale-se. E nesse dia que eu fui para lá, eu fui para São Francisco do Sul e disse à minha irmã que eu precisava falar com ele. Era uma casa assim, que tinha muitas coisas boas, sabe? Mas era uma casa agitada por conta do serviço e tudo, né? E eu nunca vi aquela casa tão em silêncio. Minhas irmãs se retiraram um pouco. Daí eu avisei uma delas que eu precisava falar com ele e disse, não, hoje vamos ter essa conversa. E aí nos dirigimos até a mesa, uma mesa de madeira,
não era de vidro, mas era de madeira, mas depois eu tive a interpretação, né? E Deus lá no local, ele disse assim, que era para nós fazer uma oração antes. Aí o irmão Jair sentou-se à frente de mim e eu expliquei para ele que Deus tinha me dado 3 perguntas para fazer para ele, e para depois eu me calar. Então fizemos a oração, eu fiz as 3 perguntas para ele e ele foi me respondendo as 3 perguntas. Hoje eu entendo que a oração era para nós ficar no mesmo espírito, né? E eu fiz as 3 perguntas para ele. Ele só respondeu a primeira pergunta, eu já estava crendo, eu já queria batizar. Porque eu entendi que o véu do meu coração, do meu entendimento, se partiu ao meio e eu consegui ver tudo. Aquelas dúvidas que eu tinha, hoje eu digo para todos vocês, que eu não tenho nenhuma dúvida. E eu não estaria aqui, não estaria falando deste profeta aqui, ó, se Deus não me tivesse revelado, se não tivesse me confirmado. Então eu digo a todos vocês, vocês podem até às vezes não entender, mas dá um crédito. Vocês vão ver aí muitos áudios onde tem o inglês e o tradutor em português. Esse tradutor em português não pode ser qualquer um, ele é um irmão ungido, né? E a voz em inglês é do profeta William Marion Branham. Daí às vezes a gente pensa assim, mas por que ele fala inglês, não fala? Moisés nasceu no país dele, Paulo nasceu no país dele, nós temos as línguas locais, né? Então, ele nasceu nos Estados Unidos, o mensageiro dessa era, mas tiveram as outras eras e essa é a última era, então ele fala inglês e é uma voz ungida. Então, aqueles que, como eu, no começo, tiveram dúvida e possam ter dúvidas, dá um crédito, busque de Deus. Busque de Deus para ver se essa é a voz verdadeira para essa era. E eu posso lhes afirmar que é, eu tive todas as confirmações, não é assim só, alguém me falou eu vou seguir, não. Deus mesmo quer que a gente faça isso, que a gente examine as escrituras. Então eu digo a todos vocês que esse é o caminho que Cristo traçou para nós. Então que Deus possa abençoar todos os vossos corações, que vocês possam mesmo entender e se preparar com suas vidas, renunciando a tudo aquilo que tem que ser renunciado por Cristo. Não foi eu, não foi o pastor do tabernáculo, não foi o próprio profeta que fez, mas o Senhor Jesus fez. Ele deixou a Bíblia com tudo lá escrito, né? Eu tenho me limitado e quero me limitar, esse é só um testemunho, não tenho pretensão nenhuma de ser pregadora, até mesmo porque a Bíblia condena isso. 1 Coríntios 14, 34. As mulheres permaneçam caladas nas igrejas, mas o trabalho de evangelismo, ele existe, né? Então, a gente, quando quer seguir Jesus, a gente aceita o plano dele, aceita as coisas que ele quer para a nossa vida, né? Tudo é permitido por Deus, mas em tudo é a vontade dele, né? Então a gente só tem que saber, através da Bíblia, o que é a mensagem dele, o que é a vontade dele e o que não é. Então esse testemunho é realmente para mostrar como Deus fez na minha vida, e há muitas outras coisas que talvez mais para frente eu traga para vocês, mas uma coisa eu posso deixar vocês certos. Essa é a verdade, não há outra verdade. Por meio do seu profeta William Marion Branham, Deus revelou todos os seus segredos para preparar essa noiva, que nós somos a noiva, né? Estarmos preparados, é uma mensagem de preparação para aquele dia, o arrebatamento que só Deus sabe. Então Deus abençoe a todos vocês.